Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, prazer imenso vê-los, o povo de Deus, mais uma vez, e está abrangindo e está dividindo um pouco dessa história com os irmãos. Nota 10. Vamos reiniciar mais uma aula EBD. Espero em Deus que essa aula seja proveitosa para a sua vida e que você possa entender e compreender as histórias e artefatos na qual vai ser explicada. Nós iremos adentrar, irmãos, na lição 5, a lição 5, que o tema é o reinado de Acasias. Texto áureo está escrito: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, prova o coração e a mente. Salmo capítulo 7, verso 9. Verdade prática. A coragem de Elias é exemplo, incentivo para os que são chamados a pregar, exortar, segundo a palavra de Deus, independentemente da classe, raça ou credo. A leitura em classe, ela está localizada em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e depois do versículo 13 ao 17. Graças a Deus, nós iremos entrar em mais uma história abençoada, dando-se contínua ao ministério de Elias, mais uma vez sendo usada para a vida de um rei corrompido, né? Na lição anterior, nós estávamos vendo sobre Elias lutando contra o povo de Acabe, contra a idolatria, contra o pecado, e agora nós vamos entrar nessa lição do reinado de Acasias. Quando nós falamos do livro de segundo Reis, o livro de Segundo Reis, ele coloca-se a denotação que é um autor desconhecido, mas porém atribuído no período de Jeremias, né? Provavelmente aí de 538 a 560 anos foi essa carta adereçada para as provenientes ruínas de Judá e de Israel. E é óbvio que nós vemos o foco que fala muito sobre rei, casa e profeta. Esse livro de Segundo Reis é um dos acontecimentos mencionado sobre a libertação de Joaquim e Judá quando estava preso na Babilônia, né? E Joaquim ele foi feito prisioneiro no ano de 597, e depois de 37 anos mais tarde, o livro dos Reis menciona que devem ter sido, depois disso, a informação incluída que o autor nos revela, passa um período de 300 anos, o povo de sofrimento sobre a desobediência dos reinados, né? Nós vamos acompanhar o Segundo Reis, essa carta, que ela mostra Acasias, né, no capítulo 1, depois mostra Jorão no capítulo 2,
Jeurão no capítulo 8, Acasias, Geu no capítulo 9, Joás, Jeocás e Joás de novo no capítulo 11. E assim sucessivamente nós vamos acompanhar diversos reis que passou em Israel nesse período da divisão de tribo, Reino Norte e Reino Sul. E quando a carta de Segundo Reis ela começa a finalizar, já é com a libertação de Joaquim no capítulo 25 do livro, né? Então, nós precisamos entender e compreender que o primeiro Reis e o segundo Reis vai relatar toda a história de povo com um declínio espiritual, um povo de cativo. Então, não está difícil para você entender que essas evidências nos mostra que cada período houve uma divisão, que cada reino ele colocava o seu método, né? Mas sempre o método nunca direcionado só para mente obedecer e adorar os mandamentos do Senhor. Sempre tinha a colocação de suas vontades. Todos os reis que entraram para dominar, cada um mostrava o seu vocacionado, mostrando-se sempre as suas vontades, né? Esse exílio aonde o povo de Deus ele ficou escravizado mostra que tanto o reino norte de Israel quanto o reino sul de Judá tinham sido levados no cativo, e a mensagem profética mostra que a punição é por causa das nações estar muito pagã, e as consequências ela é persistente na violação dos mandamentos. Então até aqui nós vamos entender o porquê esse declínio que o povo de Deus estava sempre sofrendo com essa divisão de tribos, né? Reino Norte e Reino Sul, nenhum deles tiveram sucesso na mão desses reis, no qual eu estava. Então, quando a gente entra nessa lição, nós vamos começar a ver, né? Quando Acasias ele começa a colocar os méritos a um deus estranho, né? Esse deus aí, Baal-zebub, para ele naquela época seria um deus no qual falaria o futuro, tinha adivinhações, era uma divindade naquela época. E a história de Acasias, ele vai nos mostrar que foi um reinado fortemente marcado pela idolatria, assim como seus antepassados, né? Após uma queda da sacada do palácio real, consequentemente, o ferimento de Acasias cometeu um ato indelicado a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro. O decreto foi a sua morte. Segundo Reis capítulo 1, versículo 16. Não se sabe qual era a situação que Acasias estava naquele momento, mas o texto diz que ele caiu de um quarto alto da sua sacada. Então ele ficou plenamente enfermo. Então, a introdução nós vamos entender que Acasias ele atribuiu a sua crença para Deus Zebub, né? O falso Deus, né? E aí foi aonde ele começou a sofrer as suas consequências. Já pensou se fosse
nos dias de hoje, cada erro nosso, se nós sofrêssemos punições severas, você parou para analisar? Já o que os reis do passado aconteceram, eles caíam na idolatria e qual que era a sentença? Deus levantava profeta para enviar mensagem e sempre era uma ordenância trágica. O que aconteceu lá atrás com Saul? O que aconteceu com Jeroboão? O que aconteceu com Acabe? Então, tudo isso aí você viu que Deus sempre avisa. Mas o povo, com seus olhos vendados, com uma escama nos seus olhos, o povo demora de cair em si. Hoje, nos dias atuais, nós pregamos que Jesus está voltando, que Deus está chegando, mas o povo ainda tem aquele negócio de espera mais um pouco, que dá tempo, vamos continuar errando, que dá tempo. Não. Quando Jesus diz que um dia para Deus é 1000 anos, ou 1000 anos é como se fosse um dia, pode ser que esse período de 1000 anos ele se torna em um dia, para toda a história ser mudada. Então nós precisamos ficar atentos, amém, irmãos? Aí nós já vamos ver o primeiro tópico dessa lição, que está falando, né? Um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe com Jezabel e foi o sucessor do seu pai, mas Acasias, como os outros reis, ao invés de fazer algo diferente no reino de Deus, ser leal a Deus, continuar praticando os mandamentos, praticando o que apraz, o que agradava a Deus, não, ele agora ele está fazendo as coisas que o seu pai fazia. E quando nós olhamos no texto, na lição anterior, na lição 4, estava falando que Acabe foi um dos piores reis, mais do que os seus antecessores. Aí agora aqui nessa lição 5, está falando que Acasias foi um pior reinado, mais do que o seu pai. Então imagino eu como que não estava a obstinação na vida dessas pessoas, principalmente desse rei. Não era um rei que agradava a vontade de Deus de jeito maneira. E aí nós vamos ver Acasias seguindo os passos de seu pai. No reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, imitou Acabe e Jezabel e Jeroboão. E foi um curto reinado de 2 anos, 2 anos de idolatria, 2 anos de desobediência, então 2 anos de infidelidade. Então acabou o seu reinado assim, né? A mãe dele é comida pelos cães e ele cai de uma sacada. Então, se você for analisar, esse Deus nosso, ele não é um Deus vingativo, ele é justo pela vida daquele com os que os planta. O que nós plantamos, nós colhemos. Essa é a sentença. O que nós fazemos, vamos colher. O que você plantou, você vai colher. Isso é fruto, é fato. Na terra, até a vinda de Jesus, você vai ter que colher tudo o que você fez de errado que não agrada a Deus. Ou você colhe, ou você se arrepende. Enfim, as medições vão estar sobre a mão de Deus, mas porém, pela nossa limitação do nosso subconsciente, nós temos que entender que nós vamos sofrer consequências sobre os nossos pecados. O problema da humanidade é que acha sempre que o pecadinho não é pecadão.
E o pecadinho é aquele que vai tirar você do reino de Deus. Não é verdade? Esse texto ele é lindo demais. O homem de Deus, o profeta de Deus, como ele é representado aqui na terra. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é fiel a Deus, é temente a Deus. Eu não sei se vocês percebem que todo momento que o arrependimento dos nossos erros, das nossas fraquezas, quando nós reconhecemos, Deus se agrada e Deus usa aqui o profeta na terra. Aí, aqui no subtópico, no subtópico 2, Elias desafia a adoração de Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias manda os oficiais ir consultar o rei, né? Manda consultar um deus, Baal Zebub, que era daquele tempo, né? Um deus, era uma celebridade para ele. Então, ele manda os oficiais ir, mas em seguida, nesse cenário, aparece o anjo de Deus indo até Elias e fala: olha, vai lá, fala com o rei que porventura não há Deus em Israel, para ir consultar Baal Zebub, deus de Ecrom. Então, na primeira ocasião, um oficial com mais 50 soldados foi ter com Elias e consumiu o fogo do céu. Na segunda ocasião, consumiu o fogo do céu. Na terceira ocasião, agora é diferente, o cenário muda. O oficial chega com os seus soldados: olha, pelo amor de Deus, eu conheço o poder do seu Deus. Então clama a ele que ele não me mate, que ele não fulmine a minha vida. E aí então era preciso que Elias fosse falar com Acasias. Então Elias vai, manda essa mensagem e a resposta, o que eu acho interessante, foi uma pergunta que o rei fez para um dos seus oficiais. Perguntou: um homem nos saiu de encontro e disse: voltai para o rei que mandou a mensagem do Senhor. E o rei, ó, a pergunta que o rei faz. E ele disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse: é Elias o tisbita. Eu quero frisar para você: se esse homem de Deus não fosse tão fiel a Deus, ele não seria conhecido. Ele não seria conhecido. O rei sabia, na hora que perguntou a vestimenta que estava o profeta, ele falou: esse é verdadeiramente Elias. Mas aí já estava tarde demais. Quando Deus envia Elias, é porque a sentença já estava tomada, né? E a resposta de Elias para o soldado foi essa aí, ó: fale para o rei que dessa cama ele não vai descer mais vivo, né? Por causa da sua idolatria, por causa da sua falta de respeito, quando ele manda se consultar a um outro Deus estranho. Então, aqui fica bem claro que Deus frisou o pecado da idolatria e mostrou a coragem de Elias do seu ministério, né? Então, eu acho interessante que a súplica de um povo que não é crente,
os soldados do rei Acasias fez o clamor: não, poupe as nossas vidas, fale com seu Deus aí para não nos fulminar. Então, nós percebemos no texto que Deus ordena Elias para ir falar com o rei, mas, porém, não tirou a sentença do rei, né? Aí nós vamos ver já no terceiro subtópico, o julgamento do Senhor contra Acasias. No terceiro tópico, na verdade. Terceiro tópico, o julgamento do Senhor contra Acasias, né? Aí tá. Como poderia opor-se Deus negligenciar as suas leis daquela maneira? Deus não tolera obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Deus ele ama o pecador, ele tem a misericórdia, ele tem a graça, mas porém ele não ama o pecado, ele não aceita. Desde os antepassados, Deus tem insistido em duas coisas: povo meu, sai do pecado e ama o seu próximo, pratica o amor. Então, os mandamentos é esse que Deus, é muito bem simplificado, que Deus espera do teu povo. E assim nos dias de hoje serve para nós. Como eu já tenho dito, que quando nós começamos a entrar no período de desobediência, nós vamos ter consequências terríveis. E Deus, ele sabe o que faz. Se haver tempo de arrependimento, é bom demais, mas tem situações que não tem tempo. A pessoa permanece no pecado e às vezes não dá tempo de haver arrependimento, né? Então, o julgamento contra Acasias foi esse. Você estava enfermo e deu crédito a um outro Deus estranho. Então agora a sentença é essa: da cama que você subiste, vivo você não desce. E aí nós vamos ver nesse texto aí que Deus foi muito bem claro. E a determinação de Elias com a morte do rei. Ao ser convocado na presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias: desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 16 da parte B. Provavelmente esse acidente ele ocorreu e afetou a mobilidade, né? Naquele tempo não tinha a falta de medicina, não tinha medicina que poderia fazer ele voltar a andar. Então ele tinha que recorrer a alguém, mas o correto era para ele recorrer a Deus, o Deus de Israel, que vinha fazendo milagre desde os antepassados, desde de Moisés. O rei estava sabendo já que Deus que era esse. Quando ele foi chamado para ser rei, ele já sabia quem era o Deus de Israel. Ele não foi tomado por inocente. Quando nós entramos para fazer algo para Deus, nós entramos sabendo qual é o nosso Deus. Se caímos no erro, se caímos na falta de discernimento, nós estamos caindo por causa da falta de sabedoria, não é isso? Então aqui nós vimos o que aconteceu. E a qualidade de Elias nesse cenário? A qualidade é que nesse episódio Elias percebia como a intimidade com Deus e o zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, em condenar a idolatria, uma clareza, uma assertividade em suas sentenças, na fidelidade
além de tudo, a coragem. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos, obedientes, a fim de serem usados por Ele na sua grande obra. Então, Deus ele está muito bem claro a nos dizer: amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Amo os que me amam e que me obedecem. Então, essa lição, nós estamos vendo a queda daquele que não obedeceu os mandamentos. No passado, a grande parte da queda dos reinados foi por causa do pecado, por causa da idolatria, e eu sempre fico observando, irmãos, que que cada tempo, cada reinado era um tempo para o povo despertar, para o povo obedecer. Aí eu não consigo compreender por que o povo permanece tanto nesse erro. E nos dias de hoje ainda não está diferente. Me perdoe te dizer, Jesus veio, morreu na cruz, ministério terreno, sofreu as mesmas dores e salvou o povo, e o pouquinho que restou ainda anda na contramão dos seus mandamentos. Cada um explica uma coisa, cada um fala um jeito, sendo que a Bíblia ela é uma só. Ela só muda o hebraico, o latim, o grego, o aramaico, a linguagem do país que você situa. Mas a fala de Deus é sempre a mesma. Essa Bíblia ela é universal, principalmente o Apocalipse, que está mostrando as promessas vindouras para o povo que permanecer na presença do Senhor. Aí a conclusão vai nos ensinar e vai mostrar para nós: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, pela infidelidade com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idolatria e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi um profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Todavia seguiu em frente, cumpriu a sua missão e honrou a Deus. Olha só, irmãos, Elias confronta o povo que está no pecado. Elias confronta o rei. Elias ele foi ameaçado de morte, por Jezabel. Elias passa por uma situação ali na beira do rio de Querite. Elias passa por uma situação com os profetas de Baal, mas consumiu o fogo do céu. Elias passa pela situação da viúva, Elias passa pela situação dos soldados agora de Acasias e prender ele, mas Deus sempre teve provisão na vida de quem é fiel. Essa lição você não vai aprender que é só a prioridade é só ser corajoso, não, como foi Elias. A prioridade aqui é o quê? É saber o Deus que você serve. Essa lição vai nos ensinar, se você olhar os prodígios que aconteceu na vida de Elias e Eliseu, o seu sucessor, foram bem parecidos, De ressuscitar morto, de cair fogo do céu. E é muito bom você entender que isso é possível acontecer nos dias de hoje. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus,
que obedece os mandamentos, que você busca santidade, que você ora, que você jejua, que você medita bem na palavra dia e noite, essas coisas acontecem, irmãos. O problema de quem não vê acontecer mais nada ao seu redor da sua vida é porque está alguma coisa errada. Se você estiver orando, se você estiver jejuando, se você estiver lendo a palavra, você vai com certeza ter boa caminhada, boa trajetória com Deus. Amados irmãos, hoje eu estou presbítero no Ministério de Missão, Assembleia de Deus Missão, aqui no Pará. Pastor presidente, pastor Fenelon. O meu nome é Alessandro e o meu canal está EBD Guimarães Santos. Então, assine esse canal e nos ajude, irmãos. E eu sempre estou lembrando, quando é para acontecer algum movimento no mundo secular de coisas ruins, todo mundo compartilha. Agora, uma palavra desta aqui que nos abrange conhecimento, cheia de graça, muitas pessoas não compartilham, não assinam. Mas eu volto também a te lembrar, eu não estou fazendo esse projeto para poder ganhar poder aquisitivo, não. Eu vou ser esse mesmo Alessandro, marido da mesma esposa, pai dos mesmos filhos e obediente obreiro na casa de Deus, até que Jesus volte. Passou disso é procedência maligna, viu? Então, para cada assunto que você me chamar, vai ter um respaldo. Então, eu sempre costumo dizer, desculpa para quem está aleijado vai ser a muleta. Mas se você quiser sobressair bem na sua vida, siga os mandamentos de Deus. Nos ajude. Conforme o canal ele for aumentando em inscritos, nos irmãos e inscritos, eu vou evoluindo mais na qualidade, né? Aqui sempre eu estou nesse simples estúdio meu, né? Onde estão meus livros, na minha mesa de escritório aqui. Aqui é a minha mesa do escritório, meus livros, e estou aqui trabalhando. Mas assim que nós crescermos, aí nós vamos fazer um investimento maior no cenário para poder trazer mais qualidade. Não sei se você está me entendendo, mas nós vamos trazer o quadro para poder explicar, para poder marcar. E essa é a intenção, é que o reino de Deus cresça, irmão. Hoje nós temos a tecnologia. Antigamente era só nas ruas, entregando panfleto, evangelizando. Mas hoje tem esse canal. Tem o canal da TV, tem o canal do celular, tem o canal... Todas as redes sociais você pode usar para o bem, sim, viu? Você pode usar para o bem, sim, para evangelizar e para pregar o evangelho. Porque quando você prega, ela faz efeito. Jesus disse, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, tudo está aqui. Amém, irmãos? Então nos ajude, em nome de Jesus, vai compartilhando e os comentários estão aí. Fique sossegado, eu não vou me desviar, não vou me afastar se você escrever uma crítica, porque a crítica ela vai abranger mais os meus conhecimentos. Que nem disse um companheiro meu da jornada, não aceito muito elogio, porque o elogio destrói. O elogio, ele ofusca. E as críticas, ela
trava, ela congela, paralisa, mas eu tenho uma certeza que as suas críticas, as suas opiniões e sugestões vai servir para o crescimento desse canal. E eu agradeço essa rica oportunidade e quero vos saudar com a grande e gloriosa paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos e até a próxima aula, aluno EBD. Continue, Escola Dominical, 8 horas da manhã. Show, top, coisa linda. Siga-nos, vai aprendendo, vai perguntando, que nós vamos estar indo rumo à Nova Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém.